Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, estamos chegando com o nosso Conexão Online, mais uma edição, informações, debates e análises sobre o que ocorre no Tocantins, no Brasil e no mundo. Eu sou o Nilson Bittar, esse é o Conexão Online, quinta-feira, 5 de outubro de 2017. É um dia pra gente não esquecer, um dia que ficou na história, a criação do Tocantins como unidade federativa, hoje 29 anos, da criação do estado do Tocantins. A criação do nosso estado como unidade federativa brasileira foi oficializada no dia 5 de outubro de 1988, depois de uma intensa luta política e social relacionada à história recente do estado. Mas a busca pela emancipação do norte de Goiás, hoje o Tocantins, remete a períodos mais antigos, no século XIX, quando disputas entre membros da coroa favoráveis à colonização do Brasil e políticos liberais favoráveis à emancipação do país tiveram reflexo na província de Goiás. José Martins Pereira de Alencastre, nos Anais da província de Goiás, escreveu que após tentativa frustrada de golpe contra o governo da província, instalou-se o governo independentista do norte, com capital provisória em Cavalcante. O ouvidor da comarca do Norte, Teutônio Segurado, presidiu e estabeleceu essa junta provisória até janeiro de 1822. No dia seguinte, o governo provisório da comarca da Palma fez circular uma proclamação em que declarou-se separado do governo. Nós hoje estamos aqui para felicitar o nosso querido estado do Tocantins. Nós estamos hoje para homenagear, nós queremos você participando, mandando aí o seu recado, de história, contando a sua experiência. Eu sou tocantinense, nasci na região sudeste do estado, amo esse estado, apaixonado por esta capital, pelas pessoas, pela história, enfim. E hoje, honrosamente, nós estamos recebendo duas autoridades, nós fizemos outros convites, inclusive, Totó Cavalcante foi um dos convidados, e a gente torce para que ele tenha um restabelecimento o mais rápido possível, Está passando por um problema de saúde. O Totó Cavalcante foi senador deste estado, Tem uma história maravilhosa. Fizemos também um convite ao ex-governador Siqueira Campos, que também não está muito bem. Nós conversamos com a assessoria do ex-governador, conversamos inclusive com o deputado Eduardo Siqueira, que nos atendeu, 1h30 de conversa, uma boa conversa, ele explicando toda a história. Mas o governador, é claro, ninguém chega aos 90 anos sem ter essa preocupação com a saúde, enfim, afinal de contas, quem de nós gostaríamos de chegar aos 90 anos ainda com essa vitalidade, com toda essa vontade de viver, de luta, enfim. Mas dividindo hoje a gente, Paulo, vamos tratar de assunto. Tem notícias ruins, mas nós vamos esquecer as notícias ruins hoje, porque nós vamos falar de coisa boa, que é a criação desse estado. Você que é um gaúcho, mas que adotou e foi adotado pelo Tocantins, com certeza não tem como não dizer que você não ama isso aqui, Demais, Bittar? Desde 1989, ou seja, passei por praticamente todas as experiências da implantação do estado, E hoje na capital, depois de 20 e tantos anos morando em Gurupi, na capital, claro, a gente tem como reelaborar muitas coisas na nossa cabeça com relação ao momento que nós vivemos. Claro que há dificuldades, claro que há muitos vícios que nós gostaríamos de não ter adquirido no decorrer do tempo, e eu estou falando de estado mesmo, mas enfim, há muito otimismo, e hoje é um dia para a gente estar feliz. É um dia para fazer reflexões, com certeza, é um dia para fazer avaliações também, e é importante que nós conversemos com pessoas que antes mesmo da nossa chegada aqui, antes mesmo da criação do estado, têm sua contribuição para dar por conta das histórias que vivenciaram, por conta dos personagens que fizeram e fazem parte desse estado. Então, é um dia, como você disse, um dia alegre, é um dia festivo, é um dia em que nós, aqui do Conexão Online, estamos para abraçar os nossos telenautas e já deixar à disposição deles, como você bem disse, o espaço para que comunique-se conosco, mande sua mensagem, conte sua passagem, conte sua pequena história, que para nós vai ser maravilhoso nessa hora poder pulverizar isso para todos os cantos, Bittar.
Nós estamos também no nosso site conecto.online, lá você vai estar sendo transmitido ao vivo, né, através do áudio. As rádios que se conectam conosco também, o nosso muito obrigado pelo carinho, e são muitas as emissoras no estado do Tocantins, né, queremos agradecer a todos os parceiros, né, e já na nossa sala de visita, né, disponibilizando o seu tempo, haja vista que hoje é feriado, esta figura emblemática que é o doutor Darcy Coelho, né, também o Goianir, que é historiador, foi prefeito, na época, o mais jovem prefeito da Bela Almas, ali que fica na região sudeste, pertence à Grande Dianópolis, né, Almas. Então, assim, o Goianir também tem uma história e a gente vai estar contando, porque nada melhor, Luiz Armando, e salutar do que trazermos esta figura para contar a história, por exemplo, da Conorte, Luiz, que você conhece como ninguém, você como portuense, né? Ainda temos Getúlio, né, Getúlio Quenuti, que mora em Porto Nacional, que é um dos, né? E hoje nós temos aqui duas figuras básicas, né? O Goianir da Conorte e o deputado Darcy Coelho do comitê, né? Sim. Então foram dois instrumentos, então nós fechamos a questão estruturante do processo de criação do Estado. Eu vou deixar vocês à vontade, vou convidar o Goianir para tomar assento aqui ao meu lugar. Paulo, você fica à vontade para comandar aí. Eu vou apenas ficar ali como espectador e acompanhando a participação, mas nós queremos assim, você é tocantinense ou não? Né? Qual a história? Você que veio de Minas, você que veio do Paraná, você que veio do Rio Grande do Sul, você que veio de Goiás, você que veio, né, da Bahia, qual a sua história? Qual a sua ligação com o estado do Tocantins? Conte a sua história. Dá um tempinho pra gente, roda aí, ô Luan, os comerciais pra gente já voltar essa conversa com o doutor Darcy Coelho e com o Goianir Barbosa neste dia tão especial. Parabéns, Tocantins. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Voltamos com o nosso Conexão Online nesse dia especial, dia 5 de outubro de 2017, claro, comemorando mais um aniversário do nosso querido estado do Tocantins. Com o nosso Conexão, e como já anunciado, aqui conosco o Dr. Darcy Coelho, ex-deputado federal, juiz, promotor e uma pessoa que contribuiu muito com o seu trabalho, tanto no período pré quanto pós-criação do estado. E Goianir Barbosa, que também teve a oportunidade de participar enquanto estudante de um movimento que já trabalhava, que já pensava no ideário de separação desse Goiás enorme, desse corredor enorme que nós temos. Aqui meu amigo Luiz Armando, portuense, que também vivenciou bastante essa história, né? Quando guri em Porto Nacional, e que de certa forma dá um colorido especial para o nosso bate-papo aqui. Doutor Darcy, tudo bem?
Tudo bem. Firme e forte. Firme e forte. Firme e forte como o Tocantins. Como o Tocantins. O senhor tem, claro, no seu portfólio o status de vice-governador, o primeiro vice-governador do estado do Tocantins. Aquela primeira eleição, que é mandato de 2 anos, foi um mandato tampão. Sim. O estado foi instalado no meio do mandato. E numa situação excepcional, para que se fizesse eleição direta, fez um mandato de 2 anos. O Congresso, no meio do Congresso, ele foi acrescido dos representantes do Tocantins. É uma situação que nunca tinha acontecido, mas a Constituição pode fazer isso. Pode, né? A Constituição pode fazer. Pode extinguir, pode aumentar aumentar. as cadeiras na metade Aumentou as cadeiras na metade do caminho. Porque o Congresso é um período, né? É um período. Cada 4 em 4 anos renova. Para não acabar tudo, não renovar tudo, criou-se aquele mecanismo de fazer renovações parciais no Senado, né? Na época que o senhor foi chamado para ser vice-governador, o senhor ainda atuava no mundo jurídico ou não? Sim, eu tinha me aposentado como juiz federal na época, para continuar presidindo o Comitê para a Criação do Estado, eu tive que me afastar. Houve um entendimento que isso aí seria atividade política. Eu fui escolhido exatamente porque eu não era político. Eu fui escolhido presidente do comitê porque eu não era político. Mas tem que abandonar. Depois eu tive que deixar de ser juiz para poder continuar presidente. Porque se entendeu que não podia colocar ninguém que tivesse envolvido na vida político-partidária da região. Porque a política ela tem lados. Cada grupo político defendia o seu lado. Deputado, qual foi o papel desse comitê? Foi basicamente fazer a emenda popular, entregar a emenda popular e debater a emenda popular perante a comissão de sistematização. Que quando começou a juntar as peças, foi a elaboração da Constituição de 88 foi muito engenhosa. Foram se fazendo pedaços, né? Diversos temas, aí amadurecia aquele tema, fazia o texto legislativo daquele tema e depois juntava. A comissão de sistematização foi encarregada de juntar esses textos. O Tocantins foi criado diversas vezes e foi tirado e voltou, diversas vezes entrava no texto, depois saía do texto, e finalmente foi quando fechou o texto da Constituição em 80, em junho, que fez a fusão de emenda, e a emenda popular que o comitê fez serviu para implantar a eleição direta, porque foi resultado de uma fusão de emendas. O Estado estava criado com a eleição indireta. O presidente da República ia nomear o governador para um mandato tampão. Sarney, no caso, né? Que era um grupo político que era majoritário, aqui totalmente majoritário. Em 60 municípios, esse grupo político tinha 54 prefeitos. O presidente da República, o ministro da Agricultura, que é um grande líder político de Goiás, e o governador do mesmo partido, eram todos do mesmo partido. Teria sido desse grupo político o governador nomeado. Deixa eu entender, o Willis Rezende, esse grupo do Willis Rezende, ele trabalhava por uma indicação indireta, sem participação da população. Porque não havia previsão de fazer eleição naquele período. A eleição daquele período era a eleição municipal. E havia a eleição municipal. E houve, então, naquele período, no estado do Tocantins, houve uma eleição para os cargos do Congresso e governador. Então ficou só 2 anos. E o Senado, que era de 4, renova 1/3, depois 2/3, estava renovando. Então, o menos votado ficou com 2 anos e os 2 mais votados ficaram com 6. Que aí completou lá na frente. E 2 anos depois fez uma eleição para uma vaga, que foi eleito um companheiro nosso do comitê, né? O idealizador do comitê, o nosso amigo João Rocha. Deputado, no Congresso, vocês trabalham diretamente lá nessa questão,
havia resistência congressual, parte do Congresso contrária à criação do Tocantins? Por que eles eram assim? Não, contra não havia informação, né? Quer dizer, o grande trabalho que foi feito foi de convencer a sociedade civil. O comitê naquela época hoje seria uma ONG, né? Mas nós não formalizamos, foi um grupo não formalizado, nós não fizemos questão nenhuma de registrar, para não burocratizar. Então, esse grupo, nós trabalhávamos basicamente em Goiás, para convencer Goiás que era bom. E foi o único estado que convenceu. Houve mais movimentos, havia muitos movimentos de criação de estado na época. O único que conseguiu o apoio do Estado-mãe foi o nosso movimento. E isso foi decisivo? Sim, decisivo, absolutamente decisivo. O governador de Goiás... Goiás tem que concordar, né? A população de Goiás tem que concordar, naquele plebiscito, né? Não, nós discutimos, quando eu estava defendendo a emenda, eu sustentei que nós já tínhamos feito o plebiscito. No discurso do presidente Ulisses Guimarães, recebendo a emenda, ele falou que aquilo ali representava um plebiscito. Foram 72 assinaturas, né? O mínimo que o... 72 mil, né? O regimento da Constituinte exigia 30 mil. E não recolheu mais, que o tempo foi curto. Nós começamos, né, em março, andar em março, e fechou em abril, maio fechou, já tinha fechado. Nós temos aqui, Dr. Darcy, e já vamos colocar também o nosso amigo Goiani na conversa, mas o Soneca Mandara Brasil diz o seguinte: Darcy Coelho, um ícone na história do nosso estado, grande amigo de meu pai Sebastião Martins, finado Tião da FETOMIP. Sim. E o Leandro Júnior faz uma indagação para o senhor. Em algum momento o senhor e seus companheiros acharam que a criação do Estado não seria possível? Teve algum revés assim no decorrer desse processo todo? Houve um crescendo, porque houve primeiro nós tivemos o apoio da imprensa, da grande imprensa. Geral. Em geral. Quando a organização Gemicam, o idealizador do comitê era diretor da empresa, da organização Gemicam de Goiás, repetidora da Globo. Quando esse grupo, que era o maior grupo de comunicação se incorporou, os outros vieram. Eu ia sempre num programa popular, Goiano Urgente, fui muitas vezes no Goiano Urgente, fui muitas vezes no Bom Dia Goiás, fui ao Bom Dia Brasil, e parece que naquela época só dois de Goiás, do Íris e o Santilo. Eu fui no Bom Dia Brasil da Globo, era um café da manhã cedo, 6h30. Então eu gravei em Brasília. Então a grande imprensa se abriu para nós, e tinha a opinião pública do Estado, as universidades. Eu era professor universitário. A Câmara de Goiânia fez uma sessão, e aquele grande evento do dia 1º de maio de 87, que naquele dia eu me convenci que o Estado estava criado. 1º de maio de 87, quando fizemos a subcomissão dos estados, veio fazer uma audiência pública em Goiânia, na Assembleia. Comissão da Constituinte. Da Constituinte. O Constituinte Siqueira Campos era o relator da subcomissão dos estados, para fazer o texto, para preparar o texto e colocar lá dentro. Tem alguém para fazer esse texto, alguém para colocar, alguém para debater. Ele trouxe a subcomissão. O presidente era um senador piauiense, Chagas Rodrigues, e o relator era o Constituinte Siqueira Campos, o nosso, que era o grande artífice da criação do Estado. Naquele dia o senhor sentiu que estava morta a cobra? Sim, a opinião pública. O governador Henrique Santilli fez um discurso antológico, um discurso que emociona. E a presidente da Assembleia votou uma moção, 41 deputados estaduais de Goiás manifestaram a favor. Então, você veja,
A subcomissão, todo dia fizeram uma votação lá, fez uma votação da subcomissão. Esse norte do Goiás era um peso para o sul, ou isso é um sentimento de entendimento? O que o senhor percebe hoje? Eles tinham vontade mesmo de liberar essa parte do antigo Goiás para crescer por conta, ou nós representávamos um peso para o sul? Não, eles imaginavam que podia haver uma política. O senador Mauro Borges era contra a criação. E ele, contra sim, no sentido, ele mostrava por quê. E ele mostrou o trabalho que ele fez. Quando ele criou o Combinado Agro-Urbano de Arraias, que depois virou um belo município, onde se fez uma reforma agrária. Quando criou o Combinado de Tocantinópolis, que já foi um desdobramento da cooperativa dos babassueiros do deputado João de Abreu. Então, criou um centro de formação de professores, um espaço grande que ia em Tocantinópolis. A CIVAT. O Mauro Borges demonstrou o trabalho que ele fazia para a região. Ele achava que não devia. Havia muitas, no meio dela, o nosso acadêmico Bernardo Ellis, que depois veio aqui logo quando o Estado foi criado, ele veio, Palmas ainda não havia sido inaugurado, ele veio aqui, veio um encontro, o Bernardo Ellis, o Mariane Hortêncio e um outro desses grandes intelectuais de Goiás. O Bernardo Ellis se convenceu que estava equivocado. Que era o melhor caminho, era separar. Era, mas era aquela questão de não dividir, quando diziam, vou cortar o meu Estado. Não vai cortar o meu Estado. O Brasil vai ganhar um novo Estado. Vamos levar um polo de desenvolvimento para esse meião que era totalmente isolado, a ausência de poder total. A gente mostrava no mapa as capitais, onde tinha o polo, você pega ali, Goiânia, Brasília, e andava ali a Teresina, São Luís, Manaus, Cuiabá, fechava cá. Você vê o tamanho desse espaço sem a presença do poder. Poder político, autoridade, né? Ausência da autoridade. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o Goiani para ele passar um pouquinho para nós da movimentação dos jovens da época também, e ele que fez parte da Conorte, para que a gente possa dar sequência a esse programa especial em comemoração ao aniversário do estado do Tocantins. Um rápido intervalo e a gente já volta. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Muito bem, voltamos com o nosso programa Conexão Especial deste dia 5 de outubro de 2017.
ano em que comemoramos aí mais um aniversário, 29 anos do estado do Tocantins. Ao meu lado, Luiz Armando Costa, Dr. Darcy Coelho, primeiro vice-governador e de uma participação importantíssima no período pré-Constituição, e também Goianir Barbosa, que esteve também na mobilização junto com os estudantes, Conorte. Daqui a pouquinho ele vai explicar para nós exatamente a participação desse grupo que de alguma forma fez parte do grande conjunto de mobilização que houve em instituições, pessoas, para que nós chegássemos hoje para comemorar os 29 anos do Tocantins. O Emilson Souza diz o seguinte: em nome do meu amigo conterrâneo Nilson Bittar, cumprimento a todos. Ele é testemunha da criação da divisão do estado de Goiás. À época houve resistência, porém não tanto como deveria, tendo em vista que nenhuma mãe deseja perder um filho. Contudo, o estado de Goiás estava perdendo uma região que era considerada um câncer, uma vez que o então norte seria a área mais pobre. No sentido, pergunta ao Dr. Darcy Coelho e ao ex-prefeito de Almas, Goianir Barbosa, quem ganhou ou perdeu com a divisão? Segurem para vocês responderem já isso. Mais uma participação, o Soneca Mandara diz o seguinte: o que o senhor Darcy Coelho vê, como andam as micro e pequenas empresas no estado hoje? Meu pai dava a vida dele para ajudar aos que queriam começar seus negócios no nosso estado. Hoje não vejo muito movimento para a classe. Já vamos abordar um pouquinho dessa questão do status, do momento em que nós vivemos, principalmente com relação ao apoio às pequenas empresas, a quem chega, na verdade, que é quem faz a economia desse estado. E o Arraias parece hoje ser Goiás e não o Tocantins. Ainda existe uma coisa de conflito de identidade nas regiões mais bem próximas da divisa, e aí ele cita Arraias, mas a gente poderia citar também Araguaçu, que por vezes não recebe nem sinal de comunicação do Tocantins e está muito mais ligado ao Goiás. Ainda existe esse período agora, esse interstício das coisas irem se ajeitando em nome desta separação efetiva Goiás e Tocantins. Dr. Goianir, muito obrigado pela sua presença também em nosso programa. O que foi a Conorte e qual a participação dela? Bom dia aí a todos do Conexão Online, a todos os telenautas. Eu queria que, antes de começar a minha fala, que a gente pudesse aqui dar um viva ao estado do Tocantins, né, pelo seu 29º ano de aniversário, e também a gente poder aqui proferir uma salva de palmas ao nosso estado, né? Obrigado, bem lembrado, Goianir. É muita emoção quando a gente fala e vai retratar a história em que a gente teve o prazer de participar dela, né? Dessa história, dessa luta toda. Nós acabamos de assistir aqui não apenas uma fala, uma entrevista, mas nesses poucos minutos em que o nosso ex-deputado, ex-vice-governador, Dr. Darcy Coelho, proferiu aqui as suas palavras, é como se nós estivéssemos aqui assistindo uma aula magna sobre a história do Tocantins. É essa história que tem mais de 2 séculos de luta ferrenha, então não é fácil você conectar todos esses 2 séculos, mais de 2 séculos de história aqui num pequeno espaço desse. Bom, eu quando já ainda estudante do ginasial lá em minha cidade de Almas, os meus pais e a grande parte da sociedade já respirava, já nos transmitia tudo o que vinha acontecendo naquela região no que diz respeito à divisão territorial de Goiás, né? Então a gente cresceu nesse ambiente, cresceu respirando esse desejo, essa vontade de ver a nossa pátria, hoje a nossa pátria Tocantins, liberta do jugo goiano, porque esse foi realmente, vamos dizer assim, o princípio, né, dessa luta toda nossa, dos nossos antepassados, né, foi justamente não concordar com a forma opressiva, como ainda a coroa no Império, ela vamos dizer assim, determinava para aquela região, porque era uma região inóspita até então, e vamos dizer assim, a forma como era cobrado o quinto, a exploração muito ferrenha, o imposto sobre a agropecuária, então a forma, às vezes até arbitrária como era exercida isso revoltava, né, como revoltou na época o pessoal da Inconfidência Mineira. Então esse foi esse ambiente que foi tomando essa semente foi sendo plantada e foi crescendo essa árvore dessa luta toda, né? Então quando
eu estava, agora vamos falar desse período aí, dando um salto aqui para a Conorte. Eu era estudante aí final dos anos 70 em Brasília, mas já acompanhando o término de uma luta que foi da CENOG, da Casa do Estudante do Norte Goiano, em Goiânia. Então, estava muito próximo o encerramento pela ditadura militar, que foi fechada a CENOG, né? Então a gente estava ali sem saber como é que fazia para organizar novamente uma entidade, estudantes, profissionais liberais, empresários em Brasília, em conexão com os conterrâneos ali de Goiânia também. Foi quando floresceu a ideia de criar a Conorte no ano de 1981, né? Então foi criada a Conorte, a Comissão de Estudos dos Problemas do Norte Goiano, e vamos dizer assim, no momento daquela criação, vamos dizer assim, era um despertar muito grande de todos que estavam ali, de realmente empunhar uma bandeira decisiva para a criação do Estado. Zé Carlos Leitão, Dr. José Maia Leite, tantos outros, que, vamos dizer assim, empreenderam no sentido de criar a Conorte. Então nós criamos aí a Conorte. Eu tive a honra e o prazer de fazer parte da diretoria naquela época ainda, e quando eu fiz parte da diretoria, eu já era vereador em Almas, né? Vereador no ano de 82, quando eu fui eleito vereador, e nós começamos todo esse trabalho. Então, essa fase da Conorte, ela foi a fase da organização, do planejamento, dos estudos, né? De você fazer pesquisa, né? Até então, assim, falar em pesquisa, pensa que é coisa de agora, mas a entidade, ela já promovia pesquisas para poder auscultar o sentimento do nortense com relação à divisão territorial. E nós tínhamos uma pesquisa, numa dessas épocas que foi feita, que apontava que 3 entre 4 nortenses era a favor da criação do Tocantins. Então isso abalizava. Então o que a Conorte fez? A Conorte, ela sistematizou tudo isso, ela organizou, né? Foi um movimento de marketing também muito forte, né? As peças publicitárias que foram criadas na época, né? O convencimento no Congresso Nacional, porque não bastava só chegar no Congresso Nacional e dizer para um parlamentar, ó, nós somos aqui, fazemos parte de uma comissão que quer criar o Estado do Tocantins, enfim, tá, queremos o seu voto. Não, a gente tinha realmente peças que tinham condições de convencer, de fazer com que essa fala, ela não fosse apenas uma fala apenas por paixão e sonho, né? O doutor Darcy, como presidente dessa comissão, ele acompanhou de perto, vamos dizer, tudo isso, né? Foi aí um baluarte de tudo isso, e sabe muito bem que foi feito um estudo pelo economista Célio Costa, de Porto Nacional, um estudo sobre a realidade socioeconômica dessa região, mas um estudo com profundidade, que eu até gostaria que a gente tivesse a oportunidade de quem sabe, refazer, de republicar isso, para ver as condições. Então o estudo, ele realmente apontava favoravelmente para a viabilidade da divisão, da criação de uma nova unidade federativa, né? Olha, só uma pergunta, assim, o que a gente percebe nas falas tanto do deputado Darcy como do Goiânia é o seguinte, é que, veja bem, existe a criação do Estado do Tocantins demandou toda uma estrutura. É porque hoje se fala assim, quando se fala de criação do Estado, fala assim que se queria que eu sou o criador, né? Então, assim, na verdade. O ato legislativo, né? Não é? Ele foi criador do ato legislativo, né? Ou seja, exato. Né? Mas era um movimento que já vinha de séculos, né? E que teve esse trabalho, você lembrou bem o Célio Costa, eu lembrei também com o senador João Rocha, né? Foi assim, duas pessoas que são muito amigos dele. E o Adão, o doutor Adão. O Adão. Nós e o Adão da CENOG. Exato. Então, assim, existia um movimento que fatalmente foram estar construindo, a qualquer momento, esse Estado ia sair. Evidentemente que para sair tinha que ter um elemento dentro do instrumento dentro do Congresso para assinar, né? Ou seja, eu falo assim, para colocar a história no seu devido lugar, né? Cada um com o seu papel, né? Ou seja, existiu como você está colocando aí, eu conheço muito bem isso, e acompanhei muito em Porto Nacional a questão da CENOG. Então, assim, a população do Estado, os líderes do Estado, os jovens do Estado, eles deram segmento aos seus antepassados.
é mais ou menos uma indagação do Leandro Quixabeira, que diz o seguinte: qual o papel, qual a importância do senhor Siqueira Campos? Eu gostaria até ele foi o constituinte que fez. Era o elemento que estava lá. Era o elemento que estava na fez no Congresso, o processo legislativo é a base de apoiamento. Todo projeto que você entra, você leva um apoiamento, você pede assinatura de colegas. Tem uns que precisam 10%, outros precisam. Emenda constitucional precisa. Ela já começa com 171 assinaturas, senão ela não anda. Durante a Constituinte, todo parlamentar que pedia apoiamento do Siqueira falou: eu assino, mas você vai assinar a criação do Tocantins. Era assim. Negociando. Tudo foi negociado, no sentido, porque falando negociar, parece no sentido melhor, que é tudo troca, tudo troca. O processo legislativo se faz assim, com concessões, há sempre concessão. Você cede. E o constituinte Siqueira Campos, toda vez que se pedia um apoio, ele assinava, mas você vai assinar no Tocantins. Ele era a grande cabeça e quando perdia, entrava num projeto, saía, ele voltava com outro projeto, com outra emenda. Então ele teve mais empenho que os outros federais. Sim, claro, do Norte. Claro. Na época era o Zé Freire, né? Sim, a liderança, o comando era ele. E ele fazia questão, e tudo que ele fazia, ele distribuía, não havia esses meios de comunicação na época, eram os papeizinhos. Então, todo mundo aqui na região sabia o trabalho que o Siqueira estava fazendo lá. Agora, evidentemente que tinha um trabalho da sociedade civil. Não foi um grande trabalho, convencer Goiás. Sim. Convencer Goiás. E mostrar que era bom para Goiás e bom para o Tocantins. E que ninguém saía perdendo. Esse era um caso em que todos saíram ganhando. Goiás, logo, ele subiu nas estatísticas, né? Tirou a pobreza, né? Tirou o PIB subiu. E o nosso foi subindo. O nosso foi um crescimento em proporções geométricas. Nós tínhamos 3 escolas superiores de formação de professores. Hoje nós temos quantas universidades? Só um exemplo. Então você veja, e foi um crescimento extraordinário. Rodovias, nós tínhamos asfalto, a Belém, Brasília, e uns ramaizinhos, um que ligava Porto Nacional, né? Aquele de Cristalândia já existia? Não sei. De asfalto para Cristalândia eu acho que já existia. Aquele ramalzinho, só eram pequenos ramais. O Santillo tinha começado a fazer aquele de Paraíso para chegar. Ele sempre me perguntava quando ele era ministro. Não, de Porto até Belém, Brasília era terra. De Porto Nacional até Belém, Brasília. Não era ligado, não? Não, era, pô, da BR até Porto era. Aquele de Pedro Afonso estava fazendo. Quem fez aquilo foi o Wilson. Fez aquela ponte, fez a ponte. A ponte foi o Irapuã. E aquela ponte do Peixe, na época. Né? Então, não havia. Isso veio de uma vez. Houve uma mudança, assim, que a gente que está aqui não nota, porque acostumou, porque as coisas boas você vai acostumando, né? Agora, deputado. Você vê rápido, você quer mais, né? Que o progresso tem essa vantagem. Asfalta a rua, você quer o meio-fio. Aí o cidadão quer pintar as casas para ficar limpinha. O progresso vai sempre demandando mais progresso. Deputado, é o círculo virtuoso do progresso. Mas provoca progresso. Os constituintes não foram tão bonzinhos assim, não. Porque na criação daqueles outros estados lá, o governo federal pagou os servidores. Sim, na aqui época. Colocou a daquela disposição transitória, sim, o governo para conseguir recuperar aquele dinheiro. Já estava numa época difícil. Se você ver, se você imaginar que o Estado foi criado foi instalado no último ano de Sarney e logo veio o primeiro ano de crise econômica braba, da inflação. Tinha inflação de 80% ao mês. Foi o pior período. Fim do governo de Sarney, que já estava acabando, que o Sarney já queria. O Sarney queria entregar o governo dia 1º de janeiro. O Collor que não quis, porque ele estava armando aquela confusão que ele fez. A loucura de poupança que acabou com a poupança. Sarney já queria passar gato pasto. Que ele não estava dando conta de fazer. Então, foi aquele período, foi um período dificílimo. Os outros não foram época mas ainda conseguiu encaixar nas disposições, né? Nas disposições ali que aplica a lei do Mato Grosso, que era um caso de divisão.
E já criou os dois, transformou 2 territórios em estado para serem instalados, na época de fazer a eleição, eles ficaram 2 anos assim num status que não era o território e não era o estado. Tinha um governador nomeado, mas depois fizeram a eleição. Uma coisa interessante que está sendo abordada aqui é o Tocantins, pronto, foi criado, desenvolveu-se, como o senhor bem disse, asfalto praticamente cobrindo a malha de todo o estado, outras etapas do desenvolvimento realmente aparecem. Mas energia. Mas tem alguns cantos do estado que ainda me parece que não estão conectados, e o nosso telenauta está falando sobre isso. Eu recupero aqui então a fala dele, que diz que em determinados lugares, e ele cita aqui arraias, as coisas, isso é comum, doutor Garcia. Geograficamente eles estão mais conectados a outra Campos realidade. Belos é mais Tocantins que Goiás. Campos Belos fica partindo desse Arraias é porque tem uma cidade grande de Goiás encostada, mas a Arraias está ligada, perfeitamente ligada, interligada, tem líderes, muitos líderes de Arraias participando do governo, sempre participou. Isso é um processo natural, né? A proximidade. Quem mora, por exemplo, próximo de Imperatriz, faz seus comércios em Imperatriz. A capital nossa lá de Tocantins, a minha região é Imperatriz. Aquelas 2 pontes, a ponte lá de cima e a ponte lá de Araguatins, atrapalharam, porque o pessoal passa para o Maranhão, né? O progresso fica parecendo chocante que você esteja reclamando do progresso, né? Então, eu estou dizendo no sentido que nós estamos falando em Brasil. Sim. Mas se você olhar exclusivamente o bico, aquelas pontes atrapalharam, porque o povo passa e para, vai para a Imperatriz, que é o povo maior. Sempre vai ter extremidades, né? Sim, sempre vai ser assim. Nos Estados Unidos é assim, em todo país, na Europa é assim, a Europa tem regiões, a própria Europa tem países que não são tão desenvolvidos como os outros. Aquela dificuldade de entrar na comunidade, porque tem que ter um estágio, ser pelo menos classe média para poder entrar na União Europeia, né? Que a Grécia, Portugal, a Turquia eles não quiseram. É uma negociação danada. Né? Porque eles eram muito pobres, né? Para ficar naquela mesa que senta o pessoal do... No nosso caso aqui, os goianos devem achar Campos Belos mais Tocantins que Goiás, né? Sim. Campos Belos ao lado de Arraias. Eles compram, o comércio é nosso, eles vivem do dinheiro que vai para lá. Luiz Armando, eu queria novamente aqui voltar ao aspecto histórico e colocar o seguinte. Bom, vamos dizer assim, a cada 2 décadas, talvez 2 décadas, quando achava que o movimento estava, vamos dizer assim, perdendo ímpeto, morrendo, perdendo a sua força, novamente suscitava por algum acontecimento, algo que estava acontecendo no país, os movimentos também que vinham, os movimentos de revoltas sociais de fora, que o povo ficava sabendo e acabava se enquadrando com a nossa realidade aqui. Bom, então eu diria assim, esse combustível, desde lá de 1809, quando houve a divisão da capitania de Goiás, né, com o inconformismo do povo com relação à forma como a coroa impunha a forma da cobrança e tudo. Então, nesse período, e que a gente chega passando aqui nessas fases dos anos 50, com o doutor Feliciano, o juiz Feliciano Braga Machado, em que houve uma importância nesse período, principalmente dos anos 50, né, onde um juiz teve a coragem de expor mesmo assim, de chegar a mandar fazer os carimbos, enfim, toda a forma de escrita que existia, já com o nosso timbre de Estado, né, Tocantins. Então, vamos dizer assim, isso aí até os anos 70, mais ou menos, eu diria que essa geração toda do começo, eles formaram um alicerce, deixou um alicerce pronto para construir esse edifício. E esse edifício, a partir dos anos 70, que eu diria, ele começa aí com o ex-governador Siqueira Campos, né, como parlamentar, porque precisava de ter uma voz no parlamento, e o Siqueira soube realmente, foi visionário a enxergar essa possibilidade de criar um Estado, e foi levando essa luta, e aonde chegou em determinados momentos, vamos dizer assim, aí já chegando aí pelos anos, final dos anos 70, onde houve toda uma organização, aí uniu a força do parlamento lá, com a luta popular,
e com a organização das entidades, que havia associações de prefeitos também aqui. Moisés Avelino liderava um aqui, o Cortez lá na região de Cristalândia, né? O Jacinto Nunes ajudando a parar Belém Brasília, fechar Belém Brasília, lá no norte, lá, prefeitos lá fechando a Belém Brasília, para chamar a atenção do país. Então eu diria, aí nós chegamos com a emenda popular, que foi a emenda que culminou na criação do Estado, né? Eu era para estar hoje aqui, doutor Darcy, eu consegui resgatar, foi um ano de pedido lá em Brasília, todo o trâmite da emenda, da proposta de criação do Estado, eu consegui toda digitalizada. Se o senhor ou qualquer cidadão quiser saber, não, lá em Porto Nacional, quem foi que assinou, quantas assinaturas tiveram, tudo já está. O senhor encabeçando ali na procriação, encaminhando ali para o Bernardo Cabral, depois tem um trâmite que chega no Ulisses Guimarães, que volta para o despacho novamente para as comissões, e eu, por ter feito uma viagem ontem, chegada à noite, não tive tempo de saber onde estaria esse documento. Então, assim, as mais de 100 mil assinaturas que nós escolhemos aqui nesse norte, sem elas talvez seria impossível a gente dizer, nós estaríamos aqui. Aí vem o Santilo, que se pronunciasse contrário, naquele momento estava desfeito todo o sonho e projeto. Então, quando você junta as peças, para juntar essas peças, nós temos aí dizer assim, não existiu alguém que foi mais do que alguém. O movimento popular, através de uma entidade como a Conorte, né? Isso, vamos dizer assim, ela deu uma sustentação, ela deu um norte, um caminho para chegarmos onde chegou. Tio Siqueira, com os políticos, né? Como o Totó, o doutor Brito Miranda em Goiânia, que eram amigos do Santilo. O Totó era líder do Santilo na Assembleia, fez greve de fome para isso, né? Então, assim, essa fase dos anos 80, aí, pegando aí da metade dos anos 80 para frente, 86, 87, 88, que culminou com a criação do Estado, essas peças todas, elas tiveram, vamos dizer assim, você é capaz de dizer assim, quem foi o mais e quem foi o menos importante, né? Então eu acho que é um conjunto de uma obra muito bem feita, que aí Deus, que estava também nessa trajetória, soube realmente dirigir a mente de cada um para isso. A gente faz mais um rápido intervalinho e volta para encerrar o nosso Conexão Especial deste dia 5 de outubro, fazer uma avaliação do nosso quadro geral e, claro, finalizar com a opinião dos nossos ilustres convidados, o quadro geral do Estado, como nós estamos hoje, o que poderia ser melhor, o que nós realmente ainda almejamos desse querido Estado do Tocantins. A gente já volta. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, voltamos com o nosso Conexão Especial deste dia 5 de outubro de 2017, 29 anos de criação do Estado do Tocantins.
participação do Dr. Darcy Coelho, nosso primeiro vice-governador e também deputado federal, com uma participação importante no processo de criação e também depois na implantação do Estado. Também Goianir Barbosa, prefeito de Almas, que teve uma participação enquanto estudante no final dos anos 70 também em Brasília, junto com outras entidades, junto com outras personalidades que ajudaram, cada um ao seu jeito, cada um com a sua força, na criação do Estado do Tocantins. Dr. Darcy Coelho, antes de nós nos despedirmos, eu queria que o senhor fizesse um breve comentário, inclusive tem um questionamento aqui que nós deixamos de responder até agora, e ele fala sobre o apoio aos pequenos que chegam e como que o senhor avalia o estágio atual, e eu estou falando de governo mesmo, né? De governo, a estrutura nossa, como que tem tentado ajudar as pessoas que chegam para empreender, para fazer o crescimento do Estado? Uma homenagem ao nosso Sebastião, nosso saudoso Sebastião, né, que levantava essa bandeira da microempresa. Nós queremos registrar que esse problema hoje é uma política nacional. Há uma política nacional. Legislação, marcos regulatórios, há um órgão do sistema, SEMAES, o SEBRAE, é um órgão nacional, muito conceituado, que cuida desses aspectos. Há legislação específica, há uma legislação, questão de tributação, com diferença, muitas vantagens para a pequena empresa. Agora, o demais é questão de mercado, porque isso aí é uma matéria de direito privado. Matéria das empresas. Mas os governos podem também, eles por si, fazerem algumas ações. Sim, o governo estão fazendo. Eles fizeram o marco regulatório, da isenção de impostos, o simples, né? Então, esse é o trabalho que o governo pode fazer como governo. Nós defendemos sempre o Estado mínimo, o Estado liberal, que haja menos intervenção do Estado na economia. Agora, o que a gente registra é que há um quadro econômico ruim, né? Então, isso repercute. E vai repercutir primeiro, né, exatamente nos mais fracos. Mas é uma política nacional, que há uma simpatia dos poderes públicos. Se os resultados práticos não estão dando certo, aí é problema de empresa, é problema empresarial. Não é um problema de governo. O Tocantins, hoje, 29 anos depois, está do jeito que o senhor sonhou, do jeito que o senhor projetou? Não. Mas isso era normal, era previsível. Quer dizer, ele alcançou um nível de infraestrutura muito bom. Você veja, rodovias, energia, educação. Nós atingimos um nível dentro do razoável. Agora, esses problemas administrativos que surgiram foi porque a própria pobreza de líderes, né? Basta dizer que o Tocantins só elegeu 3 pessoas para governador, né? Eleição, né, de mandato. Né? Mas foi. Então, só 3 pessoas. Em 30 anos. Em 30 anos. 10 para cada. Um ficou com 4 mandatos, um terceiro, já ameaçando concorrer a um 4º, e um que só foi que governou uma vez. O Avelino. Então você veja que os líderes não se dispuseram, porque você precisa que as pessoas tenham vontade, né, para o exercício da atividade política, do exercício de governar. Mas isso demonstra também um pouco de falta de politização do jovem Estado ou não? Não, esse é um processo lento. Eu vivi em Goiás, 30 anos, né? Cheguei lá com 18 e saí com 48, foram 30 anos. Então, os 30 que eu já tenho aqui, né? Então, a gente viu o desenvolvimento de Goiás, como é que foi. Lá tinha esses problemas todos. Havia político de fora que chegava lá, não se sabe de onde, e se elegia. Tinha casos, Anísio Rocha, os Anísios lá, por exemplo, né? Sem querer fulanizar, que isso não é bom. Falar de pessoa que não pode se defender, né? É ruim. Mas então havia esses problemas. Houve lá aquele problema que houve um período de
sem eleições, né? No período da ditadura do Getúlio, que era um ditador democrata, e depois o período militar, que era um ditador sem ditador. Eu não gosto desse nome ditadura para os militares, porque de 4 anos fazia eleição. É uma ditadura sem ditador, né? Sim. Então, o Getúlio, nós tínhamos uma democracia com um ditador. E a ditadura militar, nós tínhamos uma ditadura sem o ditador. É um negócio estranho, né? São as peculiaridades da política brasileira. Mas eu sou otimista, sou muito otimista, e acredito que valeu a pena, que foi entregar esse pedaço do território nacional para se autogerir. Foi bom para Boa Vista? Foi bom para Boa Vista, foi boa, que sei lá, ficou meio escondida, mas continuou. O Porto Nacional ganhou mais, né? Eles só não botaram a capital. Eu defendi a capital lá. Piabanha foi, cresceu, né? Tudo, né? Até São Miguel das Almas. Falando em São Miguel das Almas, que tem uma história de 200 e tantos anos também. Obrigado, viu, Guiani, pela sua presença, pela sua colaboração no nosso programa, só para encerrarmos aí. Bom, eu que agradeço vocês e parabenizá-los pela iniciativa, né, oportuna esta. Quero só responder aí o que o internauta no início perguntou, se foi para quem foi melhor a divisão. Eu quero dizer que na minha opinião, foi bom para ambos. Né? Primeiro, tanto para Goiás quanto para o povo do norte. Porque Goiás acabou atendendo, o Estado-mãe acabou atendendo o anseio de muitas décadas e séculos dos seus filhos. Então ela tinha que atender isso. Atendeu muito bem. E nós que saímos, que tínhamos que realmente encampar aquela luta dos nossos antepassados, que achávamos que era viável a criação do Estado, e hoje mostrou que é viável. Tem seus problemas aí, mas isso depende também do povo. O povo que foi capaz de lutar para criar um Estado, ele tem que ser capaz de organizar, ver suas deficiências e saber agora como vota nos seus representantes. Então eu quero só terminar aqui lendo um pequeno parágrafo aqui do livro Tocantins Eu Também Queria, de Zé Carlos Leitão. Se existe um responsável maior pelo sucesso da campanha pró-criação do Estado do Tocantins, este foi o povo tocantinense. Mas estou absolutamente convicto, e de certa forma orgulhoso disso, de que não chegaríamos a esse resultado sem a união dos nortenses e o envolvimento de todos os brasileiros em nossa luta secular. Esse mérito coube a Econorte. Obrigado. Doutor Darcy, muito obrigado pela sua presença. Tiramos o senhor do feriado, mas como o senhor disse, é bom conversar sobre a história principalmente da qual o senhor também participou, e a gente fica muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E os feriados são feitos exatamente para se comemorar aquele fato. Hoje nós devíamos passar o dia todo discutindo isso. Celebrando. As festas religiosas... Era um dia para debate, né? Dia santos, as festas religiosas são dia santo para que o religioso vá para a igreja, para a sua igreja, orar. E as festas cívicas, os feriados cívicos, exatamente para você debater isso. E é o que nós estamos fazendo. Com muita satisfação, com muita alegria. E agradeço essa oportunidade. E me toma esse microfone, que eu estou com saudade do microfone. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Armando. Só isso? Só isso mesmo. Olha, a gente volta amanhã a partir das 10 horas, um debate interessante com o pessoal da Liga Feminina de Combate ao Câncer, um trabalho que merece o seu apoio. Nós estamos aí no limiar do aparecimento de um hospital importante aqui no estado do Tocantins, e a gente vai conversar com o pessoal da Liga Feminina aqui da capital. Um grande abraço a você e nós voltamos amanhã. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda.
Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.